Segunda-feira, quero começar com vocês conversando sobre Kafka. Claro, inicio esta manhã tomando aquele cafezinho. E Kafka, no livro Um Artista da Fome, ele traz um texto muito interessante sobre um trapezista que buscava obsessivamente a perfeição. O texto se chama Primeira Dor. Kafka vai contar a história de um trapezista que constituía a principal atração do espetáculo. O trapezista, ele lotava a plateia, as pessoas iam para assisti-lo porque as suas manobras eram sensacionais, um verdadeiro espetáculo. O trapezista, portanto, ele vivia nas alturas, ele precisava se apresentar nas alturas, o espetáculo era nas alturas, ele treinava nas alturas, ele dormia nas alturas, ele se alimentava, ele comia nas alturas, ele ia no banheiro nas alturas. Portanto, o trapezista vivia num mundo superior aos demais. Ele não se misturava com as pessoas do submundo, do mundo inferior. Ele não conversava, ele não dialogava com essas pessoas, porque ele precisava a todo instante, a todo momento, estar no mundo superior, nas alturas, e aprimorar as suas habilidades, o seu espetáculo, porque ele tinha que ser o melhor e atingir a perfeição. Mas certa feita, o trapezista, aliás, que odiava viajar, mas quando viajava, viajava de trem junto com a equipe, com o empresário, só que ele não se misturava. Ele ia no compartimento superior, destinado às bagagens do trem, e lá ficava. Enquanto as demais pessoas, inclusive o seu chefe, o empresário, estava no mundo inferior e não no compartimento superior. E numa dessas viagens, o trapezista faz um pedido, aliás, uma exigência ao empresário. A partir de agora, eu não vou me apresentar mais com um único trapézio. Eu quero um segundo trapézio. E ele acreditava que o empresário ia apresentar certa resistência. O empresário, considerando que o trapezista era a sua principal atração, a principal atração do evento, era quem lhe dava efetivamente lucro, dinheiro, não hesita e diz, claro, eu lhe concedo a segunda barra, o segundo bastão, o segundo trapézio. Mas neste momento, um sentimento estranho acomete o trapezista que desanda a chorar e revela uma tristeza e o empresário não consegue compreender, afinal ele concedera aquilo que o trapezista pediu. O trapezista então diz: só com uma única barra nas mãos, como posso viver assim? Só com uma única barra nas mãos, como posso viver assim? Talvez, e há uma possível conclusão, de que nesse momento o trapezista, quando pede a segunda barra e o empresário lhe concede, ele percebe que a sua vida foi dedicada ao bastão e o bastão já não lhe bastava. E vem um sentimento de vazio existencial, afinal, como pode ter vivido tanto tempo dedicando-se ao bastão, sem relacionamentos pessoais, privando a sua vida da convivência com as demais pessoas, com o amor, com a amizade, com o drama, com o sofrimento. Uma vida dedicada ao bastão, como posso viver assim? Uma vida vazia. Talvez seja uma linha de conclusão, uma linha de interpretação. E não quero aqui apresentar uma resposta definitiva, porque isso é impossível. Kafka, quando nós passamos a lê-lo, na verdade, ele nos convida, nos impõe a reler a nossa própria vida. E não existe uma interpretação fechada e correta. Há alguém que possa entender, talvez, que essa exigência do trapezista de receber um segundo bastão representasse uma busca por segurança, afinal um segundo bastão lhe daria maior segurança, tranquilidade para desempenhar as suas manobras. Pode ser, mas não me parece, porque o trapezista é um sujeito narcísico, solipsista, viciado em si mesmo,
Ele queria a perfeição, queria cada vez ser melhor. Então o segundo bastão, na verdade, consubstancia, representa um risco maior para ele, porque ele ia ser mais ousado, tentar manobras mais difíceis. Isso necessariamente conduziria a um risco maior no seu ofício, na sua profissão. Mas talvez, me parece, que quando ele recebe o sim, eu lhe dou o segundo bastão, ele percebe que ele já não era tão bom quanto ele imaginava. Ele já não era tão bom quanto imaginava, porque como ele pode ter vivido tanto tempo somente com um bastão, se ele fosse bom, ele já teria esse segundo bastão. E ele percebe que o segundo bastão já não lhe basta, e quando ele consegue o segundo, talvez venha a exigência do tempo de ter um terceiro bastão. E depois um quarto bastão. Depois um quinto bastão, e ele percebe que a perfeição que ele buscava obsessivamente é algo inatingível, que ele não vai conseguir atingir. Porque a perfeição é um estado de coisas fechado, perfeito, acabado, que não admite erro, que não admite falha, que não admite vulnerabilidade. A perfeição, ela não existe. Ela não existe. Porque o viver, já diria Nietzsche, é um projeto de uma vida toda, tornar-te quem tu és, torna-te quem tu és. Isso é um projeto de uma vida toda, que está sempre em transformação, sempre sendo concluído, nunca está acabado, ele nunca está pronto. A perfeição é inatingível, o trapezista sente isto e percebe que dedicou toda a sua vida para uma questão que não conseguiria atingir. É claro que querer ser o melhor necessariamente nos motiva a evoluir na vida pessoal, na vida profissional, no esporte, qualquer seja o escopo, a finalidade, o objetivo. Agora, a busca obsessiva pela perfeição, abrindo mão da sua vida pessoal, dos relacionamentos, da amizade, necessariamente nos conduz a uma vida sem sentido, uma vida vazia. Porque a resposta, a solução, diria o tio Aristóteles, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. E só o que pode salvar esse sujeito narcísico, solipsista, viciado em si mesmo, dele mesmo, é o tempo do outro. Dediquei uma parte da manhã desta segunda-feira à leitura e a meta de fevereiro é ler o livro A Sociedade do Espetáculo de Debord, um livro muito bom. É um clássico, na verdade, e pega essa crítica. Já na abertura do livro, já começa com uma citação de Feuerbach na seguinte direção: e sem dúvida o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Ele considera que a ilusão é sagrada e a verdade é profana. E mais, a seus olhos, o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a ilusão cresce. A tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. É um tapa na cara. O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Não é um suplemento do mundo real, é uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade. O espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante da sociedade, na sociedade. Eu quero aqui nesse vlog trazer ou despertar a necessidade de fugirmos um pouco do espetáculo, se bem que todo vlog traz essa ideia, mas não quero aqui retratar aquela vida perfeita. E longe disso, né? Vocês estão acompanhando. Mas quero trazer um pouco de literatura, de filosofia, de crítica, para que a gente possa
abrir os olhos em busca de um novo tempo. Como diria, e como diz Byung-Chul Han. Dediquei a manhã para assistir cerca de 50 minutos de aula, corresponde a 2 aulas, e também li algumas páginas do livro do Debord e aproveitei para reler o meu caderno de resumo de literatura. E quero dizer para vocês que o hábito do estudo, ele já me acompanha há um bom tempo. Não foi fácil de criar, isso foi lá na época do curso de Direito, mas é como malhar um músculo na academia. A gente tem que ir forçando um pouquinho mais, 5 minutos, 10 minutos, 10 páginas, 20 páginas, colocar um objetivo e ir forçando. E hoje, para mim, ler, estudar é um prazer enorme. Quando eu estou descansando, eu gosto de ler, às vezes eu gosto de estudar alguma coisa. Me parece que pagar a si próprio o autoconhecimento antes de mais nada ao começar do dia, para mim, é algo maravilhoso. Cara, como pensar cansa, que dia cansativo. Eu queria ter mostrado para vocês um pouco mais do que foi esta tarde da segunda-feira, mas eu não consegui. Houve uma contratação de urgência aqui do escritório por parte de um cliente que tem uma audiência na quarta-feira, hoje é segunda-feira. Ele responde a um processo criminal pela suposta prática do crime de descaminho. Isso tramita perante a Justiça Federal. O delito de descaminho é aquela conduta do agente, do suposto criminoso, da pessoa que vai até o exterior e retorna ao Brasil sem pagar o devido imposto da mercadoria. Exemplo de objetos eletrônicos, de perfume, de roupas, mas não cigarro. Se for cigarro, o crime é outro, aí é contrabando. Pois bem, ele responde a essa ação penal, um processo criminal por descaminho, e agora o trabalho hoje foi de leitura do processo, de compreensão do caso, estabelecimento da estratégia de defesa e preparação da audiência, especialmente, notadamente, das perguntas que serão formuladas às testemunhas que serão inquiridas. Mas se engana, isso aqui é preciso dizer, se engana quem pensa que no direito penal não é preciso saber matemática. O dia foi cansativo porque foi repleto de cálculos matemáticos também. Estive trabalhando num processo de cumprimento da pena. O cliente cumpre uma pena de cerca de mais de 30 anos e estou trabalhando para reduzir a pena dele, e pelos meus cálculos ele tem direito à comutação da pena. Existem 2 benefícios que normalmente são regulamentados todos os anos a partir do presidente da República, e os requisitos eles vão variando conforme o feeling, conforme o sentimento do presidente, de cada presidente. E por incrível que pareça, o Bolsonaro surpreendeu a todos e fez um decreto que extinguiu diversas penas por aí. Quando se esperava que fosse um decreto rígido, foi um decreto que acabou tirando muitas pessoas do presídio. Vejam que ironia, não é? Mas olha que legal. Existe essa possibilidade de concessão de indulto ou comutação às pessoas que cumprem pena, se elas satisfazerem os requisitos legais. O indulto é o perdão da pena, a pena é extinta. E a comutação é redução da pena. Só que pode ser que o apenado cumpra a pena por um crime impeditivo. Exemplo, um crime hediondo. O crime hediondo não pode ter indulto nem comutação. Então, se a pena é 30 anos e 20 anos dessa pena são correspondentes ao crime impeditivo, ou 22 anos, por exemplo,
ele vai ter que cumprir 2/3 desse crime impeditivo, correspondente a aproximadamente 14 anos e 8 meses dessa pena, e mais 1/4 da pena dos outros delitos não impeditivos, ou seja, 2/3 da pena do homicídio, mais 1/4 da pena dos crimes remanescentes. Beleza. Se fechar a fração até 25 de dezembro de cada ano em que é editado o decreto, neste caso estou trabalhando com o decreto de 2024, o apenado tem direito a uma redução correspondente a 1/5 da pena, o que pode fazer bastante diferença. Sempre digo, para quem está preso, um dia de pena já vale muito. Agora, o que se dirá de 2, 3, 4, 5 anos de pena a menos? Além disso, trabalhamos no escritório hoje, além de ingressar neste processo criminal, nessa acusação por descaminho e além de trabalhar na comutação, trabalhamos também para obter autorização de um cliente que já está em livramento condicional, cumprindo a pena em liberdade, para que ele possa frequentar um curso profissionalizante. Para um outro cliente, trabalhamos para reduzir a pena dele pelo estudo. A cada 12 horas de estudo é um dia a menos de pena. Se ele conclui um curso ensino médio, ensino fundamental, ele tem direito a um prêmio, a um bônus, a uma redução maior da pena. Isso é uma forma de incentivar os presos a estudar. Isso é sensacional. Porque não venham me dizer, e as pessoas acreditam nisso, isso aqui é inacreditável, como tem gente que quer acreditar nessa história, de que o presídio ele está aí para recuperar as pessoas, mas aí a maioria dos presos que estão lá para serem recuperados estão em meio a facções e o ambiente do presídio é marcado por uma subcultura, a subcultura da violência. E alguns dizem, eles foram violentos aqui fora, lá dentro que se ferrem. Beleza, eles vão ser violentos durante... A pessoa que cumprir 30 anos vai ser violenta lá dentro durante 30 anos. E esses 30 anos ela não vai aprender outra coisa que não a violência, ela vai sair que nem um bicho mordendo todo mundo. É uma idiotice pensar que o sistema prisional ele tem que fomentar a violência lá dentro, tem que ser o pior sistema do mundo. Cara, nós vamos transformar as pessoas que já delinquiram em animais, que vão sair mordendo todos. Por isso que eu sempre valorizo e incentivo os clientes a estudarem, a trabalhar também, porque é possível conseguir uma remissão. Remissão é redução da pena. Cada 12 horas de estudo, um dia menos de pena. Mas você tem que ter a escola correspondente, também se tem estimulado agora a redução pela leitura, se faz resenha de livros, se lê 3 livros, se diminui, é um exemplo, tá? 4 dias a pena, uma coisa assim. Mas é uma coisa positiva, é algo positivo, porque nós estamos incentivando as pessoas a estudar, a ter o mínimo de conhecimento de literatura e a sair dessa vida. Inclusive foi feito um livro de poesias aqui na penitenciária modulada, aliás, de diversos presídios, poesias, inclusive, que me surpreenderam. Tenho esse livro, eu ganhei um desses e utilizo em alguns julgamentos como prefácio da minha argumentação, algumas poesias que são realmente muito boas. A ideia de ter o presídio como um espaço que propicia ao preso o estudo e o trabalho é muito melhor do que a ideia de deixá-lo lá para que seja o ambiente mais violento possível. Porque quem vai se dar mal? Isso aqui é psicologia comportamental. O ambiente influencia. Se o ambiente é violência, o resultado é violência. Não é muito difícil de chegar a essa percepção. Mas bom, me perdi. Não era disso que eu estava tratando. Eu estava falando do meu dia. Trabalhamos também, além dessa questão do estudo e da redução da pena de um cliente, trabalhamos informando o magistrado acerca de cumprimentos de condições de um acordo chamado Acordo de Não Persecução Penal. Esse é um acordo que surgiu de forma controversa. Eu, inclusive,
tinha e tenho muita resistência a acordo de não persecução penal, muito embora eu faça bastante acordo com o Estado, que é o seguinte: o acordo de não persecução penal, ele confere a possibilidade de uma pessoa investigada a evitar o processo criminal. Ela pode evitar o processo criminal, independentemente de ser culpado ou inocente, porque olha só, uma das condições do acordo é que a pessoa confesse a prática delitiva. E essa é a crítica, a grande crítica. Quem é que vai correr o risco de se sujeitar a um processo criminal por 6 anos, correndo o risco, com perdão da redundância, de ser condenada criminalmente, quando ela pode confessar e evitar o processo criminal? Mas é evidente que uma pessoa inocente, ela confessa. Ela confessa para não ser submetida ao risco do processo. E essa é a grande crítica. Mas, pois bem, consegui formalizar alguns acordos com o Estado. Normalmente, condições, elas variam. Ressarcimento do dano, se tem como ressarcir, se não tem prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. E a grande crítica a esse benefício é essa condição de confessar o crime. Porque o Estado, com uma corda no pescoço de uma pessoa investigada, diz: e aí, tu vai confessar ou tu quer se defender num processo criminal onde tu pode ser condenado e pode ter o nome manchado e pode ser preso? A escolha de quem quer ter uma segurança sobre o seu destino, ela é muito óbvia, né? E essa é a grande crítica que se faz ao acordo de não persecução penal. Mas trabalhei em dois processos assim hoje, e vou à noite adentro, ainda trabalhando num recurso de agravo em recurso especial. Isso é um assunto muito técnico para outro momento, para outrora. Para encerrar, tivemos o reconhecimento de 2 prescrições no Tribunal de Justiça. Uma excelente notícia para os clientes. O dia da advocacia é um dia muito imprevisível. Então, esse é o lado bom, mas também extremamente cansativo. Por isso que eu sempre digo, o advogado, para ter êxito, para ter sucesso, ele tem que gostar dessa loucura. Tem que pedalar a bicicleta. O que é pedalar a bicicleta? Cara, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, tu tem que se dedicar, tu tem que colocar a bunda na cadeira e ler o livro, cara, e ler o processo e defender as pessoas. Agora, se isso tudo for muito difícil, pesado para ti, e começa a ficar preguiçoso, tu vai cair da bicicleta. E aí a advocacia não vai dar certo. É preciso pedalar a bicicleta a todo momento. Agora são 20 horas, 8 horas da noite, expediente encerrado, amanhã tem mais, dia cansativo, e a dica é: quando o dia é pesado, tu tem um problema complexo, tu não sabe a solução, larga tudo e vai fazer um esporte, cara. Vai caminhar, vai correr, vai nadar, vai jogar basquete, futebol, pádel, fazer luta, o que quer que seja. É inacreditável. Quando você para de pensar, vem, a solução surge. É incrível. Mas hoje não será assim. Eu tenho outros projetos em andamento e vou para eles agora. E hoje ainda, antes de dormir, eu quero assistir mais 2 aulas da minha pós para poder colocar os objetivos em dia. E vamos lá que a semana está só começando. Bom dia, terça-feira, e vamos começar com aquele pedal.
Agora são 10 horas, 4 minutos e 57 segundos no horário de Brasília. E esta terça-feira foi dedicada ao trabalho em 2 habeas corpus, onde represento 2 clientes que são acusados por tráfico de drogas e outros delitos. E eu entendo que a prisão deles se tornou ilegal por excesso de prazo. Brevemente, quando a prisão é desnecessária, ela deve ser revogada. E quando a prisão é ilegal, devido a uma fundamentação inidônea, inadequada, ou alguma circunstância que torne a prisão excessiva temporalmente, ela deve ser relaxada. A prisão ilegal deve ser relaxada. E a prisão, neste caso, dos 2 clientes, eu entendo que é ilegal, porque toda pessoa investigada e acusada tem direito ao amplo acesso aos elementos de prova coligidos durante a investigação, aos indícios já documentados. E pois bem, eu formulei esse requerimento há mais de 2 meses e até o presente momento o processo está parado, apesar dos pedidos da defesa, porque eu não tive acesso a esses elementos. E sem esses elementos eu não consigo defender os meus clientes, não consigo apresentar defesa para cada um deles. Portanto, impetrei um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça Gaúcho, visando o relaxamento da prisão e a soltura dos meus clientes. Além disso, encerrei a noite com um curso maravilhoso da Rita Barquete sobre a relação entre o advogado e a imprensa. Mas os insights deste curso ficarão para amanhã, para quarta-feira, amanhã de manhã. Eu volto a falar com vocês, porque eu estou muito cansado. Valeu! Quarta-feira, cá estou eu com um cafezinho e com o Romeu. O Romeu tá aqui, ó. Tá apagado. E quero falar com vocês sobre um assunto que os especialistas de plantão acreditam cegamente, piamente e com grande convicção, com todo o seu estudo, que o Brasil é o país da impunidade, que as pessoas não são presas, que as pessoas não são penalizadas. Pois bem, vocês viram que um garoto de 20 anos de idade, foi preso e passou algum período preso dividindo cela com diversas pessoas, sem dever nada. O menino foi preso, o garoto foi preso por não pagar pensão alimentícia. Ele foi preso por não pagar uma pensão de um filho que ele não tem, porque ele não tem filho, ele não é pai. Dá pra acreditar num negócio desses? E parece, eu li por aí, que o processo teria começado lá quando ele tinha 12 anos de idade. E ele foi preso por não pagar a pensão de um filho que ele não tem, de um filho que não existe. Só no Brasil para acontecer isso. É inacreditável, porque no Brasil, ao contrário do que se imagina, se cogita, se prende muito. E se prende indevidamente, e se prende incorretamente. Aliás, eu quero tratar aqui de um cliente meu que foi a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de 2 homicídios numa cidade aí perto da capital, perto de Porto Alegre. Não vou falar qual é. E a mãe dele me procurou e eu fui contratado, constituído para defendê-lo. Fui atendê-lo nas dependências da penitenciária modular de Juí, estava preso aqui em Juí. Preso preventivamente há 3 anos. Há 3 anos preso aguardando por um julgamento. Pois bem, estudei o caso, preparei a defesa e efetivamente ele não devia, era inocente, é inocente. Foi a julgamento, foi conduzido de Juí até essa cidadezinha perto da capital, que eu não vou comentar aqui. E lá no julgamento ele foi absolvido e não poderia ser diferente, mas ele ficou 3
anos preso até ser julgado e ser declarada sua inocência. Aliás, durante a oitiva das testemunhas, produção de provas, e quando ele foi ouvido perante o Conselho de Sentença, o próprio Ministério Público reconheceu que a acusação estava incorreta. Mas reconheceu somente no dia do julgamento, quando não houve nenhuma prova nova, a situação já era evidente, estava desenhada, mas se deixou para estudar o caso 2 semanas antes do julgamento. E esse rapaz perdeu o nascimento do filho, perdeu namorada, companheira, perdeu oportunidades de emprego. 3 anos preso sem dever, com base numa certidão anônima de que ele teria sido o autor do fato, sem a existência de nenhuma motivação razoável para matar 2 pessoas. E após ser absolvido, eu solicitei lá para a magistrada que presidia o julgamento, para os agentes que faziam a escolta, porque ele foi transferido de Juí a essa cidade perto da capital, que ele retornasse para Juí, onde ele estava morando, e aí fosse solto. Mas não, foi absolvido e largaram ele. Largaram ele lá pela capital. Simplesmente largaram, sem dinheiro, sem um tostão, sem nada. Teve que sair pedindo dinheiro para conseguir pegar um ônibus e voltar para Juí. Mas foi absolvido, só que ficou 3 anos preso, um tempo de vida que ninguém devolve. No Brasil se prende muito e se prende muito mal. Essa é a verdade. E ontem eu participei de um curso maravilhoso com a Rita Barquete, assessora de imprensa, e ela, com a maestria que é peculiar, ela abordou um tema muito importante que faz a total diferença em julgamentos, principalmente pelo Tribunal do Júri. Bom, uma pessoa é presa, investigada por um suposto homicídio e a investigação começa já vazando informações para a mídia. Então, as pessoas, a comunidade, as pessoas, desde o início daquela investigação até o início do processo, até o final do processo, então do início da investigação até o início do processo, durante o tramitar do processo, até o dia do julgamento, as pessoas que farão parte do julgamento, porque podem vir a serem sorteadas como jurados e vão compor o Conselho de Sentença e vão julgar aquela pessoa. Essas pessoas, desde o início da investigação, início do processo, tramitação do processo, elas vêm sendo bombardeadas com divulgações, com notícias sobre o caso. E a memória vem sendo contaminada, mas apenas algumas informações. Como é que esses jurados vão chegar imparciais, livres, desimpedidos, descontaminados para o julgamento? É evidente que vai se formar uma imagem do acusado, principalmente porque vocês já se perguntaram sobre isso? Qual que é a fonte da imprensa? Quem é que vaza essas informações? Não raras vezes, investigações, processos criminais sigilosos são vazados. Quem é que vaza? Quem interessa vazar? Isso se vaza em prol de um jornalismo informativo para manter a sociedade informada? É claro que não. É um projeto bem estabelecido para desumanizar aquela pessoa que as autoridades querem prender, querem condenar. Não há nada de intuito informativo nisso, porque a fonte originária das notícias são as polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, o GAECO, o Ministério Público, que são os órgãos de persecução penal. Vejam que há desde o começo um processo bem estabelecido para transformar o réu numa figura, o suspeito, o acusado, o indiciado, o réu, numa figura a ser desumanizada, para que se perca a conexão dos possíveis e futuros jurados com aquela pessoa, que deixará de ser uma pessoa e passará a ser uma não pessoa. Uma pessoa que talvez não vale nada, aliás, sequer o nada vale, porque a pessoa que não vale nada, ao nada, é uma pessoa que não vale nem o nada,
Porque é mais fácil condenar, sentenciar uma pessoa assim. Transforma-se o réu num monstro, numa pessoa que não é como nós, quando possivelmente ela tenha vivido todos os dias da sua vida exatamente como nós, de forma semelhante. De carne e osso, acertando, errando, sendo amado pelos pais, pelos filhos, convivendo, tendo amigos, tendo trabalho, mas um dia se envolveu num fato e passou a ser investigado, processado e foi a julgamento. Mas até o julgamento, que demorou cerca de 4, 5, 6 anos a acontecer, foi previamente condenado pela mídia, pela imprensa. E a Rita, ela tem uma frase, e a propriedade dessa frase é dela, pertence a ela, pertence a Rita Barquete. Quem conta primeiro é o dono da história. Porque esses jurados que são bombardeados, contaminados com esse projeto de desumanização do suspeito, do acusado, para distanciá-lo dos jurados, para facilitar a sua condenação. Esses jurados sabem o que é de processo penal, de direito penal, até pode ter um jurado formado em direito, mas de regra as pessoas têm contato com o processo criminal aonde? Na televisão, no Ratinho, no Datena. A especialização é na Rede Globo, nas novelas que retratam tudo errado. Não há nada compatível com a realidade de como funciona um processo criminal. E o Ratinho e o Datena destilam ódio, o jornalismo sensacionalista. E assim se vai moldando a memória dessas pessoas até o dia do veredito final, do julgamento, o veredito final. Veredito de verdadeiramente dito, que de verdadeiro não há nada porque há distorção até então e há um projeto de desumanização. E aí incumbe ao criminalista, tem que ser muito inocente, por melhor que seja o profissional, para acreditar que com a minha lábia, com a minha habilidade, com a minha oratória, com a minha inteligência, eu vou conseguir desconstruir 6 anos de desvirtuação, de jornalismo sensacionalista, de fake news em 1h30. Eu vou conseguir em 1h30 desconstruir 6 anos de destruição, de desumanização naquela pessoa. Às vezes até acontece, mas é muito difícil. Por isso, nós, advogados, precisamos nos atentar acerca da necessidade de equilibrar a balança e de também fazer um trabalho perante a imprensa, um trabalho muito sério, em que o alvo, o escopo, o desiderato, a finalidade, o objetivo não pode ser elevar a vaidade, o ego do profissional, mas sim defender o seu cliente. Pessoal, estou aqui com uma representação fiscal para fins penais, só para vocês terem uma ideia de como funciona, comunicando o auditor fiscal, a autoridade tributária, ela representou e comunicou ao Ministério Público Federal a existência de indícios acerca da autoria e materialidade do crime de descaminho. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Quando uma pessoa vai para o exterior e ela volta ao Brasil com mercadorias que foram compradas, por exemplo, no Paraguai, e quando ela retorna ao país,
ela não paga o tributo no momento adequado, ela fica numa situação irregular. E a depender do montante, do valor desses produtos, ela pode responder pelo crime de descaminho. Neste caso, a pessoa supostamente teria feito compras no exterior, ela voltou ao Brasil sem fazer o pagamento dos devidos impostos e foi alvo de uma fiscalização. Como ela já ingressou de forma irregular, não havia mais momento, não havia mais oportunidade para regularizar a questão. Então houve apreensão das mercadorias, foi instaurado um procedimento administrativo pela autoridade tributária, pelo auditor fiscal, e também foi aplicada a penalidade de perda. Os bens foram declarados perdidos pela autoridade fiscal, o que por mim já resolve a questão. Me parece que não seria necessário um processo criminal contra essa pessoa, afinal ela já suportou o prejuízo, já teve os bens perdidos, já perdeu o dinheiro, mas enfim, é uma discussão que eu vou travar no processo. O auditor fiscal decretou, né, a perda desses bens e representou, para fins fiscais e penais, ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, que detém a competência, a titularidade para processar as pessoas criminalmente quando há interesse da União, e é uma questão que envolve interesse da União. Logo, o Ministério Público Federal, ele formulou, ajuizou, ingressou com processo criminal contra o meu cliente pelo suposto delito de descaminho. Tivemos audiência hoje e o trabalho foi de redução de danos. Mas, Guilherme, é toda e qualquer mercadoria que eu comprar no Paraguai, toda e qualquer mercadoria eu posso perder e responder pelo crime de descaminho? Calma lá que não, calma lá que não. São diversas questões que precisam ser consideradas. Se o bem é de uso ou consumo pessoal, se está dentro da cota, se superou $500 e mais, e mais. O direito penal é o mecanismo de justiça do Estado mais violento, isto é, os tentáculos do direito penal, que são tentáculos violentos porque vai restringir, vai cercear a liberdade de uma pessoa. Esses tentáculos do direito penal só podem incidir nos casos mais graves, aos ataques mais severos, aos bens jurídicos mais importantes. O que eu quero dizer com isso? Há uma portaria que estabelece que quando os produtos, as mercadorias que são oriundas do exterior, sem o pagamento do tributo, elas não superam R$20 mil, o bem jurídico de interesse da União não é colocado em risco. A lesão é tão insignificante, até R$20 mil é tão insignificante que não vale a pena processar essa pessoa porque custa mais caro para o Estado processar esse desgraçado. Estão me entendendo? Custa mais caro para o Estado. Então, há o direito de incidência da aplicação do princípio bagatelar, do princípio da insignificância, e com isso se evita o processo criminal e a investigação é arquivada. Agora, como tudo no direito, há exceções. E eu não concordo com essas exceções. Por quê? Há um entendimento de que o criminoso, para ter direito a esse benefício, ele tem que ter um mérito. Tem que ser um bom criminoso e não um mau criminoso. Tem que ser o criminoso do bom comportamento. Isto é, se a pessoa já foi flagrada outras vezes, se ela tem uma conduta reiterada e habitual de trazer mercadorias, os órgãos de persecução penal, o Ministério Público Federal, e é um entendimento predominante nos tribunais pátrios, entendimento na direção de que, se a pessoa tem um histórico, mesmo que as mercadorias sejam inferiores a R$20 mil, essa pessoa não tem direito à incidência do princípio da insignificância, porque no conjunto a lesão é grave. Mas isso é balela. Para mim, com todo respeito, isso é balela, porque a lesão ao bem jurídico ela é objetiva, ela não depende de outros fatos, ela não depende
do bom comportamento, da habitualidade ou não delitiva. O fato é que, se outra pessoa hoje for flagrado com a mesma quantidade, será tido como insignificante o fato e ele será arquivado, não haverá processo criminal. Exigir um mérito do criminoso, um bom comportamento, a inexistência de habitualidade, na verdade, é uma maneira de se esquivar da incidência desse princípio e de aplicar o direito penal como o primeiro mecanismo. Isso é uma má administração dos recursos públicos, porque o processo criminal é muito caro para o Estado, para a União. Quando eu falo do Estado, aqui eu estou falando em União porque é competência federal. Mas me entendam que até 20 mil reais, se a pessoa não tem um histórico, a princípio o caso será arquivado. Agora, tem essa discussão e eu me posiciono claramente na direção de que a aferição do dano ao bem jurídico é uma aferição que tem que ser objetiva, porque se o sujeito é reincidente ou não é, o valor da lesão ao bem jurídico é o mesmo. O valor é o mesmo. Se é abaixo de 20 mil, tem que ter direito à incidência do princípio da insignificância, evitando-se o ajuizamento de um processo criminal. Claro, vai sofrer sanções administrativas, a sanção de perda dos bens e outras mais. É isso aí. O direito ele é incrível porque está em constante mutação. Eu escrevi um artigo que, inclusive, virou um texto desse livro, chamado O Mérito do Criminoso e o Princípio da Insignificância, página 147. Vamos até dar uma pincelada sobre isso. Exatamente o que eu falei para vocês aqui. Olha só. O juízo de reprovabilidade não pode ser realizado jamais. Isso aqui é uma questão técnica, isso aqui é para quem é do direito. O juízo de reprovabilidade não pode ser realizado jamais no momento de aferição da tipicidade material do fato. A tipicidade material. Teve dano ao bem jurídico ou não teve? Ela se ocupa do dano ao bem jurídico. A tipicidade material se ocupa do dano ao bem jurídico e não da pessoa do agente. O momento de aferição do dano é na tipicidade material. Habitualidade, reiteração, reincidência. Isso aqui é questão de dosimetria da pena e não de aferição do dano efetivo ao bem jurídico. Mas isso nós vamos discutir nesse processo, em outros. Como eu disse, hoje foi um trabalho, me reuni com o cliente antes da audiência e foi um trabalho de redução de danos. Vamos lá, vamos para a próxima. Quarta-feira vencida com sucesso, talvez uma das quartas-feiras mais quentes da história. Que calor infernal! E quero deixar aqui algumas dicas de ouro para fazer uma boa audiência. Parece clichê dizer, mas o óbvio precisa ser dito. A primeira regra é: domine o processo. Você tem que dominar o processo, tem que ter conhecimento, tem que saber onde está cada prova, o que cada testemunha disse, porque isso é muito importante para se estabelecer a estratégia do trabalho. A partir disso, você, se não tiver muita segurança para fazer uma audiência, você pode preparar os depoimentos por escrito, mas cuidado para não ficar repetindo perguntas que já foram respondidas. E se você já tem mais segurança, eu gosto de trabalhar assim, faça tópicos com os principais assuntos. Agora, pode ser que no dia da audiência você esteja cheio de problemas para resolver, problemas conjugais, com a namorada, de saúde, esteja estressado, mas no momento da audiência, nada disso importa. O que importa é só a audiência, porque o foco precisa ser total. Não fique mexendo no telefone celular, no Instagram, fazendo piadinhas. É um momento de seriedade. Preste total atenção às perguntas que são formuladas.
Preste total atenção às perguntas que são formuladas, seja pela juíza, pelo juiz, seja pelo promotor de justiça, pela outra parte, pelo defensor público, pelo advogado. Preste atenção nas perguntas e preste atenção, esteja conectado, presente no momento. Preste atenção nas respostas fornecidas pelas testemunhas, pelos informantes, pelos réus. Por quê? Porque quando chegar a sua vez de perguntar, evite de perguntar o que já foi respondido. É claro que reperguntar é da natureza do contraditório. Então, quando você repergunta, você quer esclarecer melhor a questão, certo? Mas não insista naquilo que já foi respondido, que se torne uma questão já superada. Agora, se você precisa contextualizar, esclarecer alguns pontos, é claro que pode reperguntar. Para reperguntar, existe uma técnica. Contextualize e aí faça a pergunta. Assim você consegue justificar para o juiz o porquê de estar reperguntando o que já foi respondido. E assim se consegue esclarecer a matéria que é o objeto do seu interesse. Agora, olha só, dica de ouro. O artigo 212 do Código de Processo Penal estabelece que são vedadas, são defesas, vedadas, proibidas, as perguntas que possam induzir a resposta, assim como as perguntas repetitivas. Preste atenção nisso, porque se o seu oponente fez uma pergunta e a testemunha, o policial, ao responder a pergunta da acusação, deu uma pergunta que não, ele deu uma resposta que não agradou o promotor, olha só, vou repetir. Se o seu oponente, o promotor de justiça, fez uma pergunta e a testemunha forneceu uma resposta que não agradou o inquiridor, preste atenção para verificar se ele não vai reperguntar. Porque, como a resposta não lhe agradou, ele pode tentar formular uma nova pergunta, repetida, para tentar consertar e induzir a testemunha. Neste momento, proteste. Excelência, pela ordem, a defesa protesta com relação à pergunta formulada pelo nobre acusador, uma vez que é uma pergunta repetida. Além disso, é mais uma afirmação do que uma pergunta, portanto é uma pergunta indutiva. O artigo 212 do Código de Processo Penal, Excelência, estabelece que são vedadas as perguntas que possam induzir a testemunha, assim como as perguntas já respondidas. Pronto. Fazendo esse protesto, você vai submeter a apreciação do magistrado, a análise da matéria, e ele pode indeferir a pergunta. Portanto, esteja presente, preste atenção. Inclusive porque é muito comum numa testemunha, quando uma testemunha policial está sendo ouvida, que o acusador pergunte à testemunha: mas na sua opinião, o senhor acredita que o réu é culpado? Pera lá, pergunta vedada. Pergunta opinativa é uma pergunta vedada, proibida pelo artigo 213 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz não permitirá que a testemunha manifeste a sua opinião, a sua impressão pessoal sobre o fato. Ela está lá para depor sobre aquilo que ela viu, não sobre aquilo que ela acha. Pergunta vedada. Logo, tenha atenção à forma como a pergunta é formulada, se ela é repetida, se ela é indutiva, se ela está sugerindo alguma coisa, se ela é capciosa, se ela almeja uma opinião pessoal, porque isso pode fazer a total diferença no momento mais importante, no coração do processo, que é a produção das provas, é onde se ganha o processo. É nas audiências de instrução e julgamento. E quando chegar a sua vez, seja inteligente, não queira aparecer. Se você tinha um objetivo, a acusação antecipou a tua pergunta principal, a tua pergunta-chave, e a resposta veio maravilhosa, não repergunte, não repergunte, não repergunte, não queira aparecer para o cliente, porque você já tem o que queria. Agora, se você vai reperguntar o que tá bom, pode ser que a testemunha que havia dado uma resposta favorável estrague, ela volte atrás,
ela mude a opinião, porque a opinião não pode, mas ela emende uma opinião na resposta que havia sido fornecida. Não repergunte o que está bom. Agora, o que não está, você pode apertar. É da essência do contraditório, mas sem ficar insistentemente formulando perguntas que não são relevantes. Tenha este cuidado. As dicas são: preste atenção. Se a pergunta for indutiva, repetitiva ou opinativa, proteste. Peça a palavra pela ordem e proteste quanto e contra a indagação formulada. Esse protesto é dirigido para o magistrado, ele vai analisar se vai acatar ou não o protesto. De qualquer forma, ele vai ficar gravado também na mídia da audiência. Tenha um plano de defesa, um plano de acusação, uma estratégia para o seu trabalho. Se não se sentir seguro, faça as perguntas por escrito. Se já tiver segurança, faça por tópicos e sempre vá preparado, conheça o processo melhor do que ninguém. Quinta-feira, e nesta quinta-feira vamos trabalhar com atendimento de clientes nas dependências da Penitenciária Modulada de Juí. Mais uma vez estaremos lá, afinal os clientes, quando estão presos, eles precisam estar bem informados do andamento processual, das atualizações, eles têm que saber qual que é a linha da investigação, qual que é a linha da acusação, o que os juízes estão decidindo, qual que é a linha da defesa, qual a expectativa, qual é o entendimento do tribunal, tem chance de ser absolvido, tem chance de soltura, não tem chance de soltura, qual seria a possível pena. O cliente tem que estar bem informado. Uma dica: é claro que num atendimento ou outro você pode delegar essa conversa para alguém da equipe, para outro profissional, mas eu não recomendo. Por quê? Porque não pode ficar qualquer mal-entendido. Essa conversa tem que ser de quem domina o assunto e a matéria, porque o cliente ele quer conversar com a pessoa que ele contratou, com a pessoa que ele confia, com o advogado principal, para quem ele outorgou aquilo que há de mais relevante para um advogado, que é a procuração. A procuração representa a esperança, simboliza a esperança e a confiança do cliente no advogado. Portanto, ele quer falar com quem entende do assunto e com quem está organizando e executando a sua defesa. Uma dica, outra dica: quando você vai num estabelecimento prisional que você não domina, não tem conhecimento de como funciona, faz uma ligação telefônica antes. Efetua uma ligação telefônica, se identifica como advogado e pergunta se a pessoa está presa lá, o seu cliente, e qual o melhor dia e horário para atendê-lo. Porque pode acontecer, se você não fizer isso, de você viajar para outra cidade. Não é o caso de hoje. Aqui na Penitenciária Modulada é tudo muito tranquilo, inclusive há um respeito muito grande com relação à advocacia criminal. Isso é elogiável. Mas pode ser que numa outra cidade, num outro estabelecimento, você vá atender o cliente, chega para atendê-lo e nesse dia ele foi transferido. Ou pode ser que você vai atendê-lo e no dia que você chega para atender, o dia é de atendimento da outra galeria. E eles não podem passar o seu cliente por esse pessoal porque eles podem estar em guerra de facções. Então cada dia é destinado a uma galeria, a uma facção. Isso pode acontecer. Tome esse cuidado. Além disso, vamos trabalhar também nesta quinta-feira, vamos trabalhar em 2 investigações policiais e existem diversas maneiras do advogado atuar numa investigação. Existe aquela forma mais antiga em que o advogado fica parado, deixa o Estado investigar e a consequência será qual? Se você ficar parado e deixar a polícia investigar, eles vão atropelar o seu cliente. Eles vão atropelar a pessoa que é tida como o alvo, como a suspeita da investigação, porque eles vão correr atrás de elementos para corroborar a hipótese da linha investigativa. Eu recomendo que o advogado trabalhe de maneira proativa. A proatividade ela pode fazer total diferença.
É aquela história de advocacia artesanal que eu já disse para vocês em outros vídeos. A advocacia artesanal é aquela que utiliza de todos os meios, recursos que estão à disposição, legais e éticos, para defender o seu cliente. Então o advogado ele ingressa na investigação e faz alguns requerimentos apresentando provas ao delegado. Ele vai lá, conversa com o delegado, conversa com o escrivão, conversa com a autoridade policial, conversa com os policiais e faz a juntada de provas, áudios, vídeos, documentos, inclusive pode sugerir, é o que eu vou fazer hoje, a oitiva de testemunhas. Com isso você pode demonstrar que a investigação está equivocada, que seu cliente é inocente, pode reduzir um pouco a gravidade da investigação ou pode não surtir efeitos, mas o importante é que você está fazendo o máximo pelo seu cliente. Hoje eu vou sugerir que 3 testemunhas sejam ouvidas, sejam inquiridas e se elas forem, eu tenho certeza que se vai demonstrar a inocorrência, a inexistência de qualquer espécie de crime. Agora, o delegado ele não é obrigado a acatar o pedido da defesa, ele pode deferir ou ele pode indeferir, por isso que é sempre importante para o advogado conversar e, inclusive, expressamente, quando faz o requerimento, faça expresso, por petição, e peça o recebido, né? O protocole o seu requerimento e na cópia peça o recebido do policial responsável, do estagiário, do servidor responsável por receber a peça com o dia e com o horário. Por quê? O delegado não é obrigado a acatar o pedido. Agora, se ele indeferir o pedido, tá aqui, ó, a defesa vai ter o documento em mãos demonstrando: nós pedimos, a defesa pediu, mas o Estado que se esperava que fizesse uma investigação séria, correta, não foi atrás de outras hipóteses. Cegou-se numa visão de túnel e foi simplesmente através daquela hipótese inicial, ignorando outras hipóteses razoáveis. Essa é a importância. O escopo, a finalidade do advogado tem de ser a mais transparente possível. Não se quer aqui induzir uma investigação em erro, não. Mas sim contribuir para o esclarecimento dos fatos. Clientes atendidos, devidamente atualizados acerca dos andamentos processuais. Agora vamos voltar para o escritório, que o trabalho continua. Dez horas e 10 minutos, com 10 segundos, faça um desejo. Encerrando a quinta-feira, hoje foi preciso ir além
Trabalhei num habeas corpus que foi diretamente impetrado em Brasília perante o STJ. E quando a matéria é urgente, a gente tem que resolver logo. Vamos lá que amanhã tem mais. Sexta-feira, dia começando com atendimento de clientes, e quero deixar aqui aquela mensagem especial para dizer que o elemento anímico, aquilo que nos motiva, aquilo que motiva o advogado, não pode ser o vil metal, o dinheiro, a grana. É claro que dinheiro é bom e todo mundo gosta, mas não pode ser o que nos faz levantar da cama. O que nos faz levantar da cama e querer viver a vida precisa ser o propósito. Já diria Viktor Frankl em sua logoterapia, uma vida para ser vivida precisa de sentido. O que nos faz viver é o sentido. Ajudar as pessoas, auxiliar na obtenção da liberdade, numa condição melhor da vida. E trabalhando com propósito, o dinheiro vem como consequência. Vambora que é sexta-feira! Clientes atendidos, e agora nós vamos até a cidade de Augusto Pestana trabalhar numa investigação policial. O objetivo, a finalidade é de que o delegado ouça, inquira as testemunhas arroladas, informadas pela defesa, e assim nós vamos demonstrar que a narrativa da vítima não corresponde à realidade. Além disso, vamos também ao Poder Judiciário de Augusto Pestana, ao foro da cidade, tratar de algumas questões processuais e conversar com a assessoria do magistrado. É sempre importante deixar claro o que a defesa está pedindo. Existe uma frase de uma filósofa contemporânea que eu gosto muito, e eu sempre utilizo essa frase para quando eu estou num momento difícil, que preciso tomar decisões complexas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja num caso extremamente difícil, com muita pressão para atuar, seja na tomada de decisão para começar, para empreender, começar um negócio novo. Eu gosto desta frase, desta filósofa contemporânea chamada minha mãe, Dona Ivana. Ela sempre diz: Guilherme, o mundo é um grande sutiã. É preciso colocar os peitos. Que dia, hein? Que dia. Sexta-feira começou corrida, à tarde peticionamento, atendimento de clientes aqui no escritório. As conversas são sigilosas, não pode haver divulgação. E assim me encaminho para o encerramento dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vlog semanal. Vou passar a fazer semanal. Fica mais interessante, acho que não há muita coisa num dia assim que possa ser relevante para vocês, mas durante a semana talvez consiga agregar de alguma forma
para quem pretende advogar, para quem tem curiosidade de como é a vida e a profissão do advogado criminalista. Na próxima semana, fiquem atentos, porque a próxima semana promete. Olha, serão diversas audiências, diversos depoimentos a serem colhidos em delegacia de polícia, audiência no Poder Judiciário, e também teremos sustentação oral no recurso de embargos infringentes perante o TJRS, Tribunal de Justiça Gaúcho. Só para fazer uma síntese, uma breve explicação, o que é o recurso de embargos infringentes? É quando há um recurso da defesa no Tribunal de Justiça e são 3 desembargadores que julgam o recurso. E neste recurso da defesa, eu perdi por 2 votos contra 1. 2 votos de 2 desembargadores foram contrários ao meu cliente, contrários à minha tese. Mas um voto de um desembargador brilhante, ele foi favorável. E o voto dele foi na direção de anulação da ação policial, porquanto a ação policial foi ilegal, não seguiu os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Penal e pela jurisprudência dominante do STJ. Então, quando a defesa ela tem uma votação apertada e perde por 2 votos contra 1, é possível interpor, na verdade, opor o recurso de embargos infringentes, que aí vai ser julgado pelo grupo criminal do Tribunal de Justiça, e vamos para a discussão objetivando a anulação desse processo. E se eu ganhar, eu ganhei. E se eu perder, eu vou recorrer e vou a Brasília e vou anular esse processo. Isso aí, pessoal. Sextou. Vocês podem perceber que eu não consegui me dedicar tanto à rotina do estudo na quinta e na sexta-feira, mas eu já havia adiantado um pouco na quarta e amanhã vou colocar em dia. E o final de semana agora eu vou dedicar a uma leitura maravilhosa, Sociedade do Espetáculo, Debord. Depois vou trazer, talvez na próxima semana, no final desse mês, a resenha deste livro para vocês. E tô adorando. Agora vou curtir um pouco essa vista e vou para casa e depois naquele churrasco clássico da sexta-feira.